Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Você que me ouve em algum lugar, independente do teu grau religioso, independente da sua ocupação religiosa, queridos, o que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar. Você que me ouve em casa, você que me ouve no hospital, você que me ouve na rua, no presídio, em algum lugar, que o Espírito de Deus possa te visitar e que, ao te visitar, que o Espírito de Deus possa soprar cura, soprar libertação, que o Espírito de Deus sopre de uma forma, de maneira que no sopro do Espírito, Deus possa trazer o socorro e a resposta para tudo que você está precisando, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu saí do altar, ou descer do altar, melhor dizendo, não faz muito tempo, e ao finalizar a ministração, eu saí dali com algo no coração e quero aqui compartilhar com todos, especialmente você que um dia esteve na igreja e se afastou por alguma coisa. Essa mensagem é para todos, mas especialmente para essas pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 14, diz assim: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela menciona aqui a respeito do filho pródigo, o qual pensou ele, que não precisava mais do pai, pediu aquilo que ele achava que lhe caberia, ou achava que era dele por direito, e virou as costas para o seu pai, pensando consigo que não precisaria mais do pai um dia. Mas não foi muito longe, por conta dele não ter vigiado. Vou usar esse termo, não ter vigiado, para que eu não use uma outra palavra. Ele foi para distante pensando que não precisaria mais. Mas não demorou muito, como disse aqui no versículo 14. Depois de ter consumido tudo, que referência a Bíblia está nos dando, e aquilo que ele levou não demorou muito, tudo acabou, ou seja, acabou tudo do nada. De uma hora para outra, você deve estar me ouvindo e deve estar se perguntando, pastor, o que isso tem a ver comigo? Especialmente, como eu falei, aquelas pessoas que se afastaram da presença de Deus um dia, como é que está a sua vida espiritual? Há muitas pessoas que se afastou da presença de Deus, a vida está destruída. Acabou a saúde, por exemplo. Há pessoas que estão afastadas de Deus, acabou as forças, não tem mais força para lutar. Há pessoas que afastou um dia da presença de Deus, a família está destruída, casamento destruído, vida financeira destruída. E muitas vezes você até pensa em voltar. Mas por outro lado o diabo sopra envergonhando, dizendo assim, não, se você voltar você vai passar vergonha. Você vai ser humilhado porque você saiu da igreja. Queridos, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Não é vergonha a gente voltar atrás quando cometemos um erro. Vergonha é alguém errar e não reconhecer o erro que cometeu. O Deus que te recebeu um dia, o Deus que um dia te abraçou, o Deus que um dia zelou por você, ele continua zelando de braços abertos até hoje. Você só fica longe se você quiser. Você só continua em falta de algumas coisas se você quiser. Porque aquilo que está te faltando, Jesus tem tudo para te dar de novo. Agora não deixe o orgulho falar mais alto. Não deixe o diabo acabar com você. Pelo contrário, reconheça. Disse certa vez João que o homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dada. Longe de Jesus não somos nada. Eu particularmente falando, eu não entendo como algumas pessoas elas ficam distantes e não entendem que precisa voltar, se arrepender. Não é feio a gente se arrepender. Errado é a gente saber o que tem que fazer e preferir ficar sofrendo de que voltar atrás. Se arrepender, reconhecer, voltar para Cristo. Voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Seja você quem for. Ah, pastor, vi algo de igreja, é só aquela que eu não gostei. Será que você não está precisando olhar para si mesmo? Porque muitas vezes há pessoas que
ela enxerga o erro de todo mundo e às vezes não enxerga o seu próprio. Às vezes o erro não está dentro da igreja, embora a Bíblia recomenda se afastar do erro. Das coisas erradas tem que se afastar sim. Só que muitas vezes o erro não está na igreja. Às vezes o erro está na pessoa e o diabo não deixa ela perceber. E eu costumo dizer que mudar nunca é demais. Só que por outro lado o diabo sopra e não deixa algumas pessoas reconhecer seu próprio erro. E com isso, tem pessoas que estão sofrendo. Enquanto isso, Jesus está dando oportunidade a voltar, a se arrepender, a fazer o que tem que ser feito e não continuar sendo escravo, sofrendo, sendo judiado no mundo lá fora. Dentro de hospital, por exemplo, na mão dos médicos, sofrendo, por exemplo, no casamento, sofrendo na vida financeira, espiritualmente falando, tem pessoas que estão vazias. Tudo pelo simples fato da pessoa não reconhecer que precisa voltar para Cristo. Esse aqui estava assim, acabou tudo que tinha. Vê se não é assim que está muitas pessoas que estão longe de Jesus. Olha o que disse aqui no 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Por que esse aqui estava passando necessidade? Exatamente por estar longe de Jesus. Longe de Jesus, alguém só vai ter sofrimento, dor, amargura. Longe de Jesus Cristo, longe do Pai, só vai ter aflição, só vai ter angústia, só vai ter tristeza, prisão da vida. Vê se não é isso que muitos estão vivendo. Até algumas pessoas, agora eu vou falar de muitos que estão dentro da igreja. Tem algumas pessoas que estão dentro da igreja também, mas é como se estivesse longe. Porque está dentro da igreja, mas é como se estivesse distante. Porque está dentro da igreja e não ouve a palavra. Está dentro da igreja e não obedece. Está dentro da igreja e sofrendo. A mesma coisa daquele que se afastou da igreja um dia. Tem a pessoa que está dentro da igreja e não obedece. E aquele que um dia se desviou, é a mesma coisa, está desviado de igual modo. Olha o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Percebe? Começou a se apoiar nos outros, em quem não deveria. O fato de estar longe do Pai por conta da arrogância, por conta do orgulho, ou de não reconhecer o seu próprio erro, está perecendo lá fora, está sofrendo lá fora, está se apoiando nos outros. Agora vai dar credibilidade aos outros. E você vai ver aqui que o sofrimento dele vai piorar. Porque em vez de voltar para o Pai, reconhecer o erro, preferiu dar credibilidade aos outros, se apoiar nos outros, no versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Em vez de voltar para o Pai, reconhecer a falha, o erro, se diminuir, se esvaziar da arrogância, pedir perdão e voltar, preferiu se apoiar nos outros lá fora. E agora nem que esse filho se apoiou por não voltar para o pai, esse alguém que mandou que ele fosse para os campos cuidar de porcos. Ou seja, foi viver de humilhação, viver de favor, por confiar nos outros e não voltar para o pai. Quantas pessoas estão aí fora confiando nos outros? Confiando na palavra desse ou daquele, dando ouvido a tanta gente e não dão ouvido à voz de Deus. E aqui está muito claro, muito preciso. Enquanto alguém dá ouvido aos outros, e não a palavra de Deus, a tendência é continuar sofrendo. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora, seja você um evangélico, seja você um católico, seja você alguém que não tem religião, seja você quem for, seja você um empresário, um pregador que seja, um obreiro, um membro, um bispo, não importa como que está a sua vida. Enquanto alguém der ouvido aos outros e não se apoiar na palavra de Deus, só vai trazer sofrimento para si mesmo, humilhação para si próprio. Você que está me ouvindo, como está a sua vida? Em quem você está se apoiando? Em quem você está confiando? Você que já esteve firme com Deus um dia e se afastou. Vê como era a sua vida. Vê como está hoje. Eu pergunto a você que está me ouvindo. Até quando você vai aceitar isso? Até quando você vai dar credibilidade à palavra dos outros, desprezar a palavra de Deus? Até quando você vai se apoiar nos outros, deixar Jesus de lado? Enquanto Ele te convida a voltar. Te convida a se arrepender. Porque o Deus que um dia te acolheu de braços abertos, continua te esperando. O Deus que um dia te recebeu, continua te esperando para te receber de novo.
de novo e de novo. Quantas vezes você voltar, Ele está sempre pronto a te receber, te abraçar, te lavar com sangue e te dar uma nova oportunidade. Até quando você vai aceitar ficar sofrendo lá fora? No 16, ali desejava ele fartar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Percebe que ele estava vivendo de humilhação. Desejava comer lavagem, mas ninguém lhe dava nada. Por que tamanha humilhação? Simples. Simplesmente porque deixou o pai para trás. Foi arrogante, foi orgulhoso. Então estava sofrendo e a vida dele tornando cada vez pior. A humilhação sendo cada vez maior. Simplesmente por ele ter virado as costas para que ele nunca deveria ter virado. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Veja, os trabalhadores do pai tinham fartura, quanto o filho estava se humilhando. Quanto o filho estava vivendo de miséria. Quanto o filho estava sofrendo lá fora. Quem não era filho tinha com fartura. E o filho estava vivendo de miséria. Quem não era filho tinha com sobra. E quem era filho não tinha nem de um jeito nem de outro. Quem não era filho tinha. E aquele que era filho não tinha nada. Simplesmente por ele aceitar viver longe do pai. Talvez você que está me ouvindo é alguém que um dia se desviou, se afastou, exatamente por isso, ter ouvido os outros. Ter dado credibilidade à palavra dos outros. Ter se apoiado nos outros. Como está a sua vida? Eu me lembro que certa vez eu atendi alguém que me disse assim: pastor, eu tive tão firme com Deus um dia e a partir do momento em que eu achei que não precisava mais, me afastei. Acabei perdendo quase tudo. Cheguei na sarjeta, no fundo do poço. Hoje eu estou arrependido, quero voltar. E quando essa pessoa voltou, não demorou muito. A pessoa recuperou tudo o que tinha. Sabe o que a pessoa fez? Tornou voltar para o mundo. Tornou perder tudo. Tornou voltar, tornou recuperar. Quando a pessoa voltou para o mundo, depois não conseguiu voltar mais para Deus. Sabe por quê? Acabou pagando com a própria vida. Lá fora foi morto pelo tráfico. Alguém que eu conheci, tentei ajudar. E a pessoa não deu ouvido. Eu digo a você, o que esse mundo lá fora tem a oferecer? Não tem nada de bom nem para mim nem para você. Mas Jesus tem tudo o que hoje você precisa. Ele continua te esperando para te dar tudo o que você precisa. A fazer por você o que o mundo não tem ou não pode fazer. A te oferecer aquilo que o mundo não tem nem pode. Porque o que nós precisamos, só Jesus tem a nos oferecer. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Percebe? Ele estava distante. Longe quer dizer distante. Quando seu pai o avistou. Percebe? O filho, o pai nunca esquece. Ele não esqueceu de você. Ele continua olhando ao longe e vendo por onde você está andando. As pessoas em quem você está confiando. Mas ele continua olhando para o caminho esperando você voltar. O filho vinha de longe. A Bíblia diz que o pai o avistou. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse filho estava sujo, cuidando de porcos. Cabelo grande, estava fedido. As unhas, sem cortar-se, descalço. Esse filho parecia, nos dias de hoje, alguém que está sofrendo no mundo lá fora, rejeitado de tudo e de todos. Era assim que esse filho estava. Mas o pai o abraçou e beijou. Porque o pai não vê a aparência por fora, e sim o coração que ele tem pela dentro. Então o pai não está olhando para a tua aparência, mas está olhando para o teu coração. E te apontando um caminho para que você volte. Está esperando por você. Ele tem o que você precisa. Ele está esperando para te devolver tudo que você já teve um dia. Saúde. Tudo que você já teve um dia. Prosperidade. Tudo que você já teve um dia. Paz. Restauração familiar. Restauração matrimonial. Ele só está te esperando.
Eu não sei até quando você vai aguentar o sofrimento lá de fora. Mas quando você se cansar, é só você voltar. Porque o Pai continua te esperando para te devolver tudo que o mundo um dia tirou de você. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.